Não, anotei valores, anotei essas coisas, não anotei o localizador. Boa tarde a todos e a todas. A OAB do Estado de São Paulo, por suas comissões de Cultura e Eventos e de Direito Constitucional, tem a satisfação de dar início à palestra virtual, A Pandemia e a Atual Conjuntura Político-Constitucional. Compõe a mesa virtual dos trabalhos desta tarde a doutora Luciana Andrea Accorsi Berardi, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB e conselheira seccional. O doutor Marcelo Fiore, advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. E o ilustre convidado e palestrante de hoje, professor José Eduardo Martins Cardoso, que, além de professor e competente advogado, é um querido amigo. O meu nome é Alexandre Rolo, eu estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, dou as boas-vindas a todos e todas que nos assistem no nosso canal do YouTube e, de imediato, eu passo a palavra à doutora Luciana Berardi para a apresentação do nosso convidado de hoje. Está sem som. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, eu gostaria de saudar e agradecer a Sua Excelência, o ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, Dr. José Eduardo Martins Cardoso, pelo aceite e a honrosa participação nessa webinar. Gostaria também de cumprimentar na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos e conselheiro desta seccional, todos os conselheiros e conselheiras e também autoridades aqui presentes neste evento. E neste contexto, expressar a minha imensa gratidão pelo apoio incansável e irrestrito ao Dr. Alexandre Rolo e à sua equipe para que esse evento acontecesse. Por fim, pessoal, eu gostaria de saudar todos os membros da Comissão de Direito Constitucional e todos os advogados e advogadas, assim como acadêmicos de direito, que estão conosco nesse momento. O tema que iremos tratar hoje é a pandemia e a atual conjuntura político-constitucional. E, para isso, nós convidamos nosso ilustre ministro, ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, Dr. José Eduardo Martins Cardoso. Dr. José Eduardo se formou pela PUC em São Paulo, em Direito, em 1981, onde concluiu também o mestrado e o seu doutorado. Ele é professor dessa instituição desde 1982. Ex-procurador do município de São Paulo, foi vereador por São Paulo e deputado federal por 2 mandatos subsequentes, e também, como já dito, ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União. Doutor José Eduardo, a palavra está com o senhor, seja muito bem-vindo e ficamos muito felizes pelo aceite, pela honra de tê-lo conosco. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Quero saudar meu querido amigo, que há tempos não via, o doutor Alexandre Rolo, saudar todos os integrantes dessa mesa virtual, doutora Luciana, agradeço imensamente o convite, e dizer da minha imensa satisfação de participar de um evento da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou advogado, né? Estive em alguns cargos ao longo da minha vida, mas sou advogado, como sou professor. E falar com advogados e com advogadas é sempre um privilégio, é sempre uma honra, justamente porque acho que cada vez mais, no momento da conjuntura em que nossa profissão é agredida, é criminalizada, é atingida, nós temos que estar juntos para enfrentar os desafios do novo tempo. Então, portanto, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Água. Não é coronavírus, espero. Não, fique tranquilo.
Bem, o tema que se coloca para mim é um grande desafio. Porque eu tenho falado muito sobre a nossa realidade político-constitucional atual, materializando essas reflexões na questão do Estado de Direito. E tenho falado muito antes dessa pandemia que, a meu ver, o modelo de Estado de Direito é um modelo que está em crise. Um modelo que está em crise não apenas no Brasil, mas está em crise no mundo. Para que nós possamos refletir sobre isso e até indagar sobre os efeitos que esta pandemia trará para esta crise, se é que trará algum, é necessário localizar um pouco o problema do Estado de Direito na história. Nós, muitas vezes, na Faculdade de Direito, abdicamos de análise histórica. É como se o mundo se explicasse pela norma atual e não tivesse uma historicidade por trás. Isso é um erro. Ninguém consegue entender o presente se não se voltar para o passado e refletir sobre ele. Ninguém consegue projetar o futuro se não tiver essa análise do passado iluminando a análise do presente. Então, portanto, quero falar rapidamente sobre o nascimento do modelo do Estado de Direito, as suas características, o porquê que ele está em crise e, a partir daí, associá-lo a esta pandemia terrível que está nos atingindo e atingindo todo mundo. O modelo de Estado de Direito ele surge consolidadamente no final do século XVIII. Ele foi fruto de um conjunto de experiências normativas e de reflexões teórico-filosóficas que se colocaram durante muito tempo. A grande verdade é que, no século XVII, nós já tínhamos um modelo de Estado desenhado na Inglaterra, que se convencionou chamar de Rule of Law. E este modelo de Estado desenhado no século XVII e século XVIII, ele, na verdade, acaba incentivando pensamentos e reflexões que fazem com que, na Constituição norte-americana, do final do século XVIII, e nas constituições francesas e europeias que se seguem à Revolução Francesa, esse modelo seja encampado. Na verdade, o modelo Estado de Direito, ele é concebido dentro de alguns pilares que, como repito, foram sendo produzidos através de experiências normativas, mas o nome Estado de Direito ele só surge no século XIX com a teoria alemã. O nome Rechtsstaat surge no século XIX com os alemães que começaram a estudar este modelo de Estado. A bem da verdade, esse modelo de Estado, o Estado de Direito, ele surgiu como uma negação do modelo de Estado que foi uma verdadeira transição entre a sociedade feudal e a sociedade capitalista. Um modelo de Estado habitualmente chamado de Estado absoluto. O Estado absoluto, ele tinha algumas características e, na verdade, foi o primeiro grande modelo estatal que deu início ao que se convencionou chamar de Estado moderno. O Estado moderno, que supera a fragmentação política do período feudal, que foi formado através também de sucessivas contribuições desde o século XI e XII, ele é inaugurado a partir de um certo momento histórico com a formação do Estado absoluto. O Estado absoluto nada mais era do que um Estado fortemente centralizado no exercício do poder político e concentrado, cujos poderes estavam colocados nas mãos do monarca. Foi um modelo de Estado que caracterizou o Ocidente europeu a partir do século XVI. Este modelo de Estado, chamado Estado absoluto, ele tinha como legitimação do seu poder político a visão transcendente de um direito divino. Direito divino que era deferido aos monarcas e que, com base nessa legitimação, exerciam o seu poder. Mas ele claramente tinha, exatamente a partir da ideia de que o monarca era o representante de Deus, uma situação ilimitada do ponto de vista mais imediato da conduta daquele que era o dirigente maior desse Estado. Não é à toa que Luís XIV dizia «L'État c'est moi», eu sou o Estado. Ou que os ingleses chegaram muitas vezes a dizer «o rei não erra», embora talvez a Inglaterra nunca tenha vivido propriamente um modelo definitivo ou mais fixo de Estado absoluto. A Inglaterra flertou com o absolutismo, mas não teve lá um Estado absoluto propriamente dito. Mas seja como for, a ideia de que o soberano ele tinha um poder divino justificava e legitimava esse modelo de Estado, onde o rei podia tudo.
Ele praticamente podia tudo. Ele legislava, ele executava, ele julgava. Claro que ele tinha limites. Os limites eram dados pelo direito natural e pelos costumes. Mas, efetivamente, fora disso, ele podia tudo. Essa realidade altamente centralizadora e concentradora começou a gerar problemas para o desenvolvimento da futura sociedade capitalista. Nenhuma sociedade baseada na troca e na circulação de riquezas consegue viver sem previsibilidade jurídica. Consegue viver sem um campo de liberdade negocial. E as intervenções do rei, do poder político, traziam a imprevisibilidade e traziam os óbices necessários para que não se prosperassem as relações capitalistas. O Estado absoluto, portanto, é um estado de transição. Se, por um lado, ele saía da fragmentação feudal e apontava para uma futura sociedade, de outro lado, ele refletia ainda, em larga medida, as características do feudalismo. E, por isso, ele tornava-se incômodo para a nova realidade econômica que florescia a partir do século XVI. Não foi à toa, assim, que muitos pensadores começavam a pensar em como limitar o poder estatal. Muitos pensavam em como devia ser estruturado o Estado. Podíamos citar vários autores, mas eu quero me concentrar em um. No francês que marca a época e foi talvez um dos grandes pensadores políticos do Estado moderno. Há muitos autores que afirmam isso. Este francês, cujo nome é pouco conhecido, ninguém sabe quando se fala de Charles-Louis de Secondat, que ele era o barão de La Brède et de Montesquieu, ou seja, ele era mais conhecido pelo seu título nobiliárquico, Montesquieu, barão de Montesquieu, do que outra forma. E o barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu, escreve o livro clássico O Espírito das Leis, em que ele desenvolve uma série de raciocínios que determinarão, em larga medida, aquilo que será o futuro modelo de Estado. Uma das partes mais importantes do Espírito das Leis, e normalmente lembrada, é aquela em que ele diz que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E que é necessário, portanto, para que se evite o abuso de poder, que o poder limite o poder. Aliás, Montesquieu tinha nessa passagem, eu tenho lembrado muito isso, uma afirmação bastante curiosa, porque ele dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário limitar o poder. Mas até a virtude precisa de limites, dizia. Cada vez mais que eu olho a nossa realidade, eu acho que os grandes virtuosos, ou os que se julgam muito virtuosos, são os maiores arbitrários. E exatamente por isso Montesquieu tinha razão. Ou seja, até a virtude precisa de limites, justamente para que a virtuosidade não se transforme em arbítrio. Propunha, então, Montesquieu, como todos vocês sabem, a divisão das funções do Estado em três. A função de legislar, feita por um corpo orgânico autônomo, a função de executar as leis por um corpo autônomo e a função de julgar por outro corpo autônomo. Três corpos autônomos que deveriam coexistir harmonicamente, propunha Montesquieu. Para alguns pensadores, Montesquieu, ao se inspirar no modelo inglês, pelo menos dizia que se inspirava no modelo inglês, o que não era bem verdade, ele afirmava um legislativo dividido em duas casas, inclusive com a Casa dos Nobres, a House of Lords, que, segundo alguns, era a maneira que Montesquieu, um nobre, queria ou tinha de recuperar o poder dos nobres que perdiam espaço perante o rei. Já outros dizem não, a formulação dele visava a futura sociedade capitalista. Não importa. A verdade é que o seu pensamento foi capturado pelos revolucionários franceses, embasou a Constituição norte-americana, embasou as constituições europeias e nasce, então, o Rechtsstaat, denominado assim a partir do século XIX, que é o modelo de Estado que nós temos até hoje, com variações. Ele nasceu primeiro como um Estado liberal, depois transformou-se num Estado social na segunda metade do século XX. Eu não vejo nenhuma razão para não se entender que o Estado de Direitos tenha coexistido na forma liberal e na forma social. Por isso, pode-se falar em Estado liberal de direito ou Estado social de direito. Ou seja, são as mesmas diretrizes, as mesmas características. O que define um Estado de direito? O que faz com que o Estado seja um Estado de direito? Os autores não concordam com isso. Os autores não têm concordância. Alguns vão dizer que o Estado de Direito é aquele que adota o princípio da legalidade e a separação de poderes na feição proposta por Montesquieu. Outros dizem não. Estado de Direito é aquele que garante direitos fundamentais para a sociedade. Outros dizem não, não é isto. O Estado de Direito é aquele que diferencia governo de sociedade e de Estado. Ou seja, os autores, em geral,
não chegam a um consenso sobre o que seja Estado de Direito. Eu vou lhes dar a minha opinião. Eu acho que o Estado de Direito é um modelo de Estado que está dentro do Estado moderno, portanto, tem as características do Estado moderno, e algumas eu já vou mencionar agora, e que tem certas dimensões que não coexistem em separado. Para que eu tenha um Estado de Direito é necessário, primeiro, que se adote o princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. É a ideia de governo das leis e não governo dos homens, que está na base desse modelo de Estado. Aquilo que a lei autoriza pode ser feito pelo governante. O que a lei não autoriza, o governante é vedado. Mas para os particulares, o princípio da legalidade quer dizer que tudo aquilo que não é proibido é permitido. É, portanto, um princípio estruturante e indispensável para o Estado de Direito. Segundo princípio, separação de poderes. Ninguém pode concentrar o poder sozinho no Estado de Direito. É necessário repartir. E a feição mais usual é aquela tripartida dada por Montesquieu. Mas eu não posso deixar de imaginar que eu posso ter outras formas diferenciadas de separar poderes sem que eu descaracterize a existência de um Estado de Direito. A mais usual é a tripartição. Terceira característica, soberania. O conceito de soberania, que vem de Baudin, ele é uma característica do Estado moderno. Ou seja, originalmente, a ideia de soberania nasce como nenhum poder acima daquele que exerce o soberano. O Estado moderno tem como característica a soberania. O Estado absoluto era soberano. O Estado de Direito também é soberano. Ele parte da concepção de Estado nacional, ou seja, não há poder acima do Estado. É o Estado soberano. Só que no Estado de Direito, a dimensão de soberania se somou uma outra, que era justamente a discussão de se saber de onde vinha o poder. Se no Estado absoluto o poder era legitimado a partir de Deus ou de seres transcendentes, no Estado de Direito, a ideia de Deus legitimando o exercício do poder político cede espaço para a ideia de que o poder vem dos homens e das mulheres, isto é, que o poder vem do povo. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. É a ideia da soberania popular, ou seja, é a soberania do povo que diz aquilo que o Estado fará. E não existe nada mais além desta soberania. Ou seja, a ideia de soberania, portanto, se desdobra numa perspectiva externa, ou seja, não há poder acima do Estado, e não há, dentro do Estado, alguém que seja soberano acima do próprio povo. A ideia, portanto, de soberania interna reflete-se na dimensão da vontade popular. E a externa, na ideia de que não há poder político acima do Estado. É exatamente porque existe a ideia da soberania popular como elemento de legitimação do exercício do poder político para o Estado, que pessoalmente me parece claro que o Estado de Direito tem em si a ideia de democracia. Ou seja, o Estado de Direito ele é necessariamente democrático, porque ele exige que a vontade seja manifestada pelo povo. É bem verdade que a democracia ela pode comportar vários níveis e várias latitudes. Há situações democráticas em que muitos poucos são cidadãos. Outras, como acontece depois do sufrágio universal, em que a cidadania se alarga. O que é importante ter claro é que o Estado de Direito ele envolve a ideia de cidadania. E por isso, a meu ver, a própria expressão Estado democrático de direito envolve uma certa dimensão pleonástica. Claro? Necessária, porque às vezes no mundo do direito nós temos que dizer o óbvio. Claro? Mas um Estado de Direito, ele necessariamente ele tem que ser democrático, porque a fonte de legitimação do seu poder é exatamente o povo. Outra característica importante do Estado de Direito, ele assegurar direitos fundamentais aos cidadãos. Ou seja, o Estado de Direito, ele tem como característica uma clara diferenciação entre Estado, governo e sociedade. Esta clara diferenciação faz com que o Estado de Direito assegure um campo de liberdade para os cidadãos. Ou seja, um campo de liberdade em que os cidadãos podem existir e ter direitos frente ao Estado. A ideia do direito subjetivo frente ao Estado, ela é uma característica do Estado de Direito. E não se pode confundir o cidadão, o governante e o Estado. É por isso que no século XIX se desenvolve a ideia da personalidade jurídica do Estado, que como uma amálgama importante
coloca o Estado na condição de ser diferenciado juridicamente daquele que governa. Claro? E esses dois serem diferenciados do cidadão. De maneira que o Estado pode ter que responder perante ao cidadão, o governante pode ter que responder perante o Estado, e são, portanto, entes jurídicos distintos. Claro? Essa ideia talvez não seja tão nova, porque já na própria Idade Média nós tínhamos aquela ideia dos dois corpos do rei, ou seja, o rei era pessoa física, mas o rei também era Estado. Mas nesta feição, separando sociedade, governo e Estado, isso é uma característica básica e fundamental do Estado de Direito. Também colocaria uma outra característica, que é a ideia da isonomia formal, que garante que todos os cidadãos sejam iguais perante a lei e se associa intrinsecamente com a ideia do princípio da legalidade. E garante, inclusive, que nesse Estado, amalgamado ao desenvolvimento da sociedade capitalista, aqueles que não nasceram em berço nobre efetivamente pudessem chegar ao exercício do poder político, a chamada burguesia. Óbvio, o princípio que se coloca é o da igualdade formal, porque se admite, dentro dos marcos do Estado de Direito, nascido para contemplar as necessidades da sociedade capitalista, que existam pessoas diferentes, por serem ricas e pobres. O que não se admite é que, formalmente, perante a lei, nós tenhamos uma situação de desigualdade. Bem, em linhas bem apertadas e sintéticas, está aqui a história, está aqui as características do Estado de Direito. Agora, esse modelo está em crise. Este modelo está em crise. E por que ele está em crise? Porque todos os alicerces que eu descrevi parece que estão balançando no século XXI. Eu não quero dizer que antes não tenha havido crises, houve. Mas agora as crises parece que são cada vez maiores. O princípio da separação de poderes está em crise. Em crise no Brasil, em crise no mundo. Um dos fatores que tem levado, ultimamente, a uma crise do princípio da separação de poderes é aquilo que eu sinteticamente vou chamar de ativismo judicial, que parte da construção, que nasce com a Constituição norte-americana, de que o judiciário é quem sempre dá a última palavra. O Judicial Review nasceu com a jurisprudência da Constituição norte-americana. Nas concepções originais do Estado de Direito, que vem de Jean-Jacques Rousseau, nós não vamos ter a ideia de que o judiciário poderia rever atos do legislativo, porque o legislativo era a expressão soberana desse Estado. Mas com a Constituição norte-americana, nasce a ideia de que os juízes podem rever atos do legislativo. E aí, então, com esta ideia de Judicial Review, chegando à Europa, na segunda metade do século XX, com a criação das Cortes Constitucionais Europeias, eu passo a ter, neste modelo de Estado de Direito, a ideia de que o Poder Judiciário é quem dá a última palavra. É ele quem pode anular atos do Executivo e do Legislativo. O Legislativo pode fiscalizar o Executivo. Agora, quem fiscaliza o Judiciário? Coloca-se, então, aquela velha clássica pergunta: quem controla o controlador? Essa resposta desses marcos não é dada. E, por isso, diante deste quadro, seria muito importante que os magistrados, aferrados ao espírito do Estado de Direito e à democracia, fossem prudentes nas suas decisões. Que não transformassem as leis naquilo que querem, mas aplicassem a lei dentro daquilo que elas são. O que nós temos visto no Brasil e no mundo é que muitas vezes os magistrados decidem com base na Constituição que gostariam e não com base na Constituição que é. Ultrapassam os limites e, ao fazerem isso, afrontam e desbalanceiam o Estado de Direito. O equilíbrio de poderes é central para o Estado de Direito. A democracia é central para o Estado de Direito. É ela que legitima o poder. A partir do momento em que o juiz não eleito começa a dar decisões políticas, eu tenho o quê? Eu tenho um deslocamento da soberania para o Poder Judiciário. E o povo, que elege representantes, não diz nada. Quem diz é o juiz, a partir de construções retóricas e principiológicas que faz de acordo com a sua vontade para seguir o caminho que deseja. Então, portanto, o ativismo judicial tem desbalanceado o Estado de Direito no mundo. Não é à toa que se fala em juristocracia, que se fala em ditadura de juízes. E não é à toa que se diz que a soberania foi deslocada para o Poder Judiciário sem legitimidade para tanto. O constitucionalismo, ele acaba permitindo um ativismo perigosíssimo para a sua própria conservação. Não bastasse esta crise que nós temos
dada a separação de poderes, nós temos a crise da democracia representativa. Ela está em crise no mundo. As situações de interação que nós temos hoje no mundo tecnológico e da web fazem com que nós estejamos informados em tempo real de tudo o que acontece. E a ideia de que representantes que nós elegemos hoje e durante 4 anos decidirão em nossos nomes, ou durante 8 anos decidirão em nossos nomes, é uma ideia que causa surpresa. Porque eu elejo hoje e esta pessoa amanhã começa a fazer algo que eu não quero. Ele não me representa mais. Aliás, é muito comum esta frase dos dias atuais, ele me representa. O que quer dizer isso? É que nesse momento ele tem a minha ideia. Porque amanhã depois ele pode não me representar mais. E a democracia representativa está em crise no mundo. Façam, assim que puderem sair da quarentena, esse teste. Vão para um país, se puderem, desçam do aeroporto e perguntem para o motorista de táxi o que acha dos seus políticos ou dos seus parlamentares. Os bem-educados dirão safados, ladrões, corruptos. Os mal-educados fica para outro momento, para que nós possamos descrever o linguajar que será utilizado para identificar a tal da classe política. Ou seja, a democracia representativa está em crise. As pessoas não acreditam mais no parlamento, nem nos eleitos. Elas querem ter protagonismo direto. E, inconscientemente, nós sabemos que nós podemos até decidir programas de televisão e novela no seu final, mas nós não podemos nós mesmos participar das decisões das políticas públicas do Estado, nem das leis. Há um hiato histórico aqui. Ou seja, está em crise a democracia representativa e, portanto, está em crise a democracia que está posta na sustentação da legitimação do Estado de Direito. Isto somado aos juízes que começam a ser atores políticos, porque quando um juiz visivelmente despe-se das togas, e começa a agir como agente político, para os que gostam do que ele faz, há aplausos. Para os que não gostam do que ele faz, há vaias. E ele passa a ser não mais visto como alguém que com imparcialidade julga, mas como um ator político. E ao ser visto como um ator político, a imagem do judiciário começa a ser apedrejada. Quando um juiz é aplaudido ou vaiado, há algum vírus contaminando o Estado de Direito. E, portanto, isto somado à crise da democracia representativa, balança os alicerces como um todo. Não bastasse tudo isso, a soberania também está em crise. Não apenas a soberania popular pela crise da democracia, mas a soberania do Estado nacional. Hoje nós temos estruturas internacionais que estão acima do Estado, que foram criadas pelo Estado e que tentam impor ordens ao Estado. E aí eu tenho a globalização apontando para uma opressão do Estado nacional. A soberania nacional está em discussão. Os tribunais internacionais podem fazer valer a sua vontade quando os tribunais dos países são contra essas decisões? A União Europeia saiu na frente nessa questão e, por isso, os juristas europeus têm refletido muito sobre isso. Mas nós temos que olhar a nossa realidade, a realidade mundial, e ver que a globalização aponta para uma pressão terrível para os Estados nacionais e para o fim dessa soberania, que é uma característica desse modelo de Estado de Direito. Vejam que os pilares estão todos desconjuntados. E, lamentavelmente, o nosso país parece que é o grande laboratório desta crise. Ou seja, esta crise está potencial no mundo, mas o Brasil resolveu radicalizá-la. O Brasil, infelizmente, parece que o Estado de Direito está totalmente arrebentado. Ou seja, o ativismo aqui parece que perdeu os freios, a situação objetiva da descrença na democracia representativa é de uma evidência solar. Ou seja, está tudo confuso aqui. Executivo brigando com o legislativo brigando com o judiciário não se entendendo com o executivo. É o caos do ponto de vista da crise, que ela é mundial, mas que nós, brasileiros, resolvemos ser as experiências mundiais desta crise. E cada vez mais, quando se pensa que vai resolver, a coisa parece que se desequilibra um pouco, isso tudo. Bem, quarto, pandemia. Chega a pandemia no meio desta crise. E aí eu me perguntaria, e agora, José, quais os reflexos disso? Eu vou dizer, não sei. Olhando a história, nós veremos que as crises talvez não tenham modificado de per si a situação do exercício do poder político.
mas elas aceleraram processos de combustão dessas mudanças. Para citar um exemplo, porque o tempo é pequeno, vamos pegar a peste negra na Idade Média, século XIV. No século XIV, o sistema feudal já se decompunha. Nós já estávamos com os embriões muito fortes da sociedade capitalista. Já estava havendo a centralização do poder político, que desembocaria no Estado absoluto. Aí vem a peste negra. Milhões de pessoas morreram. Não se sabe nem ao certo. Morreu nesta peste bubônica. Tiveram levas sucessivas. E hoje os historiadores veem que esta peste acelerou o fim do feudalismo e a construção da sociedade capitalista. Por quê? Porque a fome foi uma realidade. As pessoas do campo morreram ou iam para as cidades. Então, se acelerou o problema da falta de alimentos. A situação da relação do servo com o senhor, com o vínculo na terra, começou a se perder. Ou seja, aquela grande peste, aquela pandemia, acelerou, de certa forma, a entrada do Ocidente europeu na sociedade capitalista. E a criação de estruturas centralizadas, como do Estado absoluto, que foi uma situação de transição. Às vezes eu fico pensando, vendo esta pandemia, que será que esta crise não será acelerada por ela? Será que a crise do Estado de Direito não será acelerada por essa pandemia? E por que penso assim? Porque se nós já vivíamos um desequilíbrio e constantemente o ativismo judicial e outras situações decorrentes da falta de legitimação democrática estavam determinando situações de exceção, lembremos que o chamado Estado de exceção é a negação do Estado de Direito, mesmo consentido por ele. A verdade é que as situações de exceção ficam muito mais acentuadas nos processos de grande crise. Ou seja, para combater uma pandemia, às vezes se jogam fora direitos, às vezes se rasgam princípios. E a exceção ela é sempre perigosa, porque o uso do cachimbo entorta a boca. Quando se acostuma com a exceção, eu passo a ter a destruição do Estado de Direito. É fato que o Estado de Direito admite estados de exceção. Quando eu tenho o estado de sítio, o estado de defesa, situações que historicamente foram adaptadas ao Estado de Direito como uma forma de autodefesa sua, eu tenho efetivamente umas situações que são, diria, de exceção. Mas eu não falo dessa exceção consentida na Constituição. Eu falo da exceção que ocorre quando o Estado de Direito é rasgado e violentado, como vinha sendo no Brasil antes da pandemia, pela crise potencializada que vivíamos. E como agora eu temo que comece a ocorrer com essa situação que estamos vivendo. Ameaças de situações contrárias ao direito, ultrapassagem dos limites legais, a irracionalidade sendo proposta como política de governo, sem que se possa controlar. Situações deste tipo me assustam. É nas horas das pandemias que muitas vezes o autoritarismo aflora e acaba fazendo com que as pessoas em desespero queiram golpes autoritários. Me assusta, portanto, hoje, no Brasil especialmente, a intolerância e a retomada claramente posta de ideias autoritárias. Quando eu estava na PUC, e todos nós somos filhos da PUC que estão nesta mesa, eu me lembro que eu peguei o final da ditadura. Mas depois do final da ditadura, quando vocês estiveram na faculdade, alguém defender coisas autoritárias era prontamente execrado. Ou seja, aquilo que eu via anos antes, pessoas defendendo, vocês não viram. E era muito feio alguém defender rasgar a Constituição, era muito feio alguém defender o AI-5, era muito feio alguém defender torturador. No entanto, eu vejo isso voltar. Vejo voltar antes da pandemia e parece que com mais energia durante dela. Pessoas defendendo o golpe militar, pessoas defendendo o AI-5, porque tem medo. Tem medo da democracia e medo da falta de ordem que muitas vezes a crise traz, como se o autoritarismo resolvesse alguma coisa. Por isso, a meu ver, esta pandemia
e meu tempo já se esvai, eu quero obedecê-lo fielmente, esta pandemia pode ser como foi a peste negra na Europa do século XIV. Ela pode apressar processos. E que processos? O que virá depois? Outra pergunta. E agora, José? Eu fico com o Sócrates. Só sei que nada sei. Tá? Eu não sei o que virá. Eu posso presumir. E eu só vejo dois caminhos. Só dois caminhos. O primeiro caminho é o do autoritarismo. É o massacrar do Estado de Direito. É o aniquilar das instituições. É a afirmação da ideia de alguém que diga, eu sou a Constituição. Lembrando Luís XIV, l'état c'est moi. A meu ver, isto é um retorno à barbárie. É um retrocesso absoluto das conquistas humanistas e plurais que o Estado de Direito nos trouxe. Mas é um risco. Um risco que o Brasil e o mundo hoje correm. Na outra via, nós temos a outra alternativa. Eu não creio que o Estado de Direito permanecerá como ele está. Não digo depois da pandemia, mas ele não termina o século XXI e começa o século XXII da mesma forma. E aí, o que nós não queremos, que é o autoritarismo, tem que se voltar para a transformação do Estado de Direito naquilo que eu ousaria chamar de radicalização democrática. Ou seja, nós temos que aprofundar a democracia do nosso país, não negá-la, mas aprofundá-la, criando mecanismos de participação da sociedade através da web, criando mecanismos que a população possa opinar e ter transparência em relação às políticas públicas, mas com a criação de espaços em que o cidadão possa efetivamente dialogar sem o controle de robôs e sem a presença das famigeradas fake news que as mentes sem filtro acabam incorporando como verdades definitivas. Esta situação de radicalização democrática passará pelo direito de cada cidadão do seu celular poder se manifestar, poder opinar, mas tendo de participar de maduras discussões sobre decisões que tomam. Isso não significa abolir a democracia representativa, mas significa casar a evolução tecnológica com novas formas de afirmação e de construção de um Estado plural, democrático e humanista. Radicalizar a democracia não significa suprimi-la. Radicalizar a democracia significa ser mais democrático do que se é hoje. Portanto, eu não vejo outro caminho. Eu não vejo como o Estado de Direito se conserve até o final desse século ou ao século XXI. Ou nós teremos o autoritarismo, ou nós teremos o avanço democrático. E o que destino nos reserva? Eu não sei. Eu não sou determinista. Eu não acho que a vida já está escrita a priori. Eu acho que nós, homens e mulheres, construímos a nossa vida dialeticamente, lutando por ela e a transformando. Cada um vai ter que se engajar naquilo que acha que deve para o seu futuro e o futuro das próximas gerações. Se alguém acha que rasgar a Constituição, defender o AI-5, criar a ditadura e eleger alguém que diga a Constituição sou eu, é o melhor, que faça esse caminho. Eu, pelo menos, que não sou neutro, e ninguém é, sigo o caminho oposto. Eu sigo o caminho da radicalização democrática. O caminho do respeito humano, da tolerância acima de tudo. Só contra uma coisa nós teremos que ser intolerantes. Contra a intolerância. Nós não podemos tolerar a intolerância. A intolerância que transforma seres humanos em preconceitos vivos é algo que é abominável. Eu não penso como certa pessoa, mas isso não significa que eu a desqualifique ou que eu a queira presa. Eu não penso como uma pessoa, mas isso não quer dizer que eu tenha que torturá-la para que ela confesse os seus crimes de opinião. Eu não penso como uma pessoa, mas isso não significa que eu não a trate com humanidade. É chegada a hora, portanto, em que cada um de nós terá que optar pelo caminho ou do avanço democrático ou do retrocesso autoritário. E eu me lembro e finalizo aqui algo que eu tenho sempre dito ultimamente, de algo que caracterizava alguns movimentos extremistas, como aconteceu na Espanha de Franco, em que o fascismo derrubou um governo
e o grito principal era o Viva la muerte. Viva la muerte. Querem algo mais intolerante do que fazer uma ode à morte? À morte dos adversários? Há algo pior do que dizer Viva la muerte? Eu não creio. Pessoalmente, eu me engajo no caminho do Viva la vida. Tá? Eu estou mais para Coldplay do que efetivamente para o Generalíssimo Franco. Viva la vida. Ou seja, a vida da fraternidade, a vida do humanismo, a vida do coração, ao invés da vida da arminha. É isto que efetivamente se coloca diante de nós. Que cada um siga o seu caminho. Eu, pelo menos, tenho uma tendência não neutra. É de seguir o caminho do Estado de Direito e da sua radicalização democrática, e não da sua negação através do autoritário. A pandemia, o que fará? Acelerar um dos dois caminhos. Eu espero que estejamos certos nessa saída de que não negaremos a nossa humanidade. Espero que estejamos certos do lado certo, no caminho certo da história. É o que eu queria rapidamente falar a vocês no tempo que me foi reservado e acho que passei uns 3, 4 minutinhos aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês e abertos inteiramente estamos ao debate. Professor José Eduardo, é uma satisfação ouvi-lo. Obrigado. Você que fala de forma fácil, de forma didática, que em pouco mais de 30 minutos consegue fazer um passeio pela história, e é muito importante a gente resgatar esses momentos históricos da nossa sociedade, e traz os elementos agora do direito moderno, daquilo que nós estamos vivenciando hoje em dia no Brasil. Realmente a OAB de São Paulo se sente muito honrada em recebê-lo aqui, que é a sua casa, na verdade, né, Zé Eduardo? Nossa, me permita chamá-lo de Zé Eduardo, porque, afinal de contas, nós somos amigos, fomos colegas de magistério lá no Marcato, no tempo do cursinho do Marcato, tivemos oportunidade de batermos vários papos lá na sala dos professores. Claro que eu nunca com brilhantismo de Vossa Excelência. Não apoiar. Enquanto professor. Mas, enfim, olha, muito bacana. Eu quero te agradecer muito essa sua fala aqui para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Realmente é muito bom te ouvir. E eu tenho, antes de passar a palavra para a Luciana, e já vou passar de imediato a palavra para a Luciana, mas eu tenho uma pergunta que foi feita aqui, professor, de um nosso, a pessoa que nos assiste aqui no canal do YouTube, que é o Dr. Rui Tadeu. Quando você falou, Zé Eduardo, da democracia, da crise na democracia representativa, esse nosso colega nos pergunta o seguinte: se não seria o caminho para a gente tentar sair dessa crise representativa, da gente mudar o sistema eleitoral brasileiro, talvez, quem sabe, e eu sei que esse é um tema para a gente conversar durante uma semana, mas, em poucas palavras, eu queria te ouvir, quem sabe o parlamentarismo? Será que seria um caminho aqui para o Brasil nós adotarmos o parlamentarismo, ou, se não adotarmos o parlamentarismo, mudarmos o sistema eleitoral para um sistema distrital misto? Eu sei que é muito complicado falar isso em poucos minutos, mas, enfim, o que o professor Zé Eduardo poderia nos falar a respeito da gente tentar curar essa crise representativa na democracia representativa do Brasil? Olha, doutor Rolo, eu acho que o Brasil ele tem um sistema político anacrônico. Eu acho que, claro, a crise é estrutural, ela pega o Estado de Direito, nós teremos que aprofundar esse modelo de Estado, se quisermos manter os valores humanistas básicos. Mas o Brasil ele não pode mais tolerar esse sistema político que nós temos. Eu me recordo que em 2010, ou seja, faz 10 anos, eu desisti de ser candidato, e era deputado federal há 2 mandatos, falando que eu não disputaria mais eleições proporcionais nesse sistema político. Claro? É um sistema anacrônico, é um sistema... Eu lembro disso na sala dos professores, você comentava justamente isso. Exatamente. Ou seja, é um sistema que gera corrupção, que gera instabilidade, é um sistema insustentável. Por isso, eu, Zé Eduardo, né, inclusive, eu tenho filiação partidária, mas aqui eu não sigo a linha da minha agremiação partidária, ao dizer isto, eu sou parlamentarista. Eu acho que é um sistema muito mais avançado. Aliás, para o Brasil,
eu proporia o sistema semipresidencialista, que é um sistema misto, como existe em Portugal, como existe na França, em que o chefe de Estado, se não se confunde com o chefe de governo, mas o chefe de Estado tem certas funções específicas na atividade de governar. Acho que o melhor sistema é o distrital misto. Esse sistema do Brasil é um horror, é um absoluto horror. Tá certo? Ele só ficou mantido porque nós não tivemos uma Constituição feita por uma Assembleia Constituinte. Então, quem fez a Constituição era quem tinha sido eleito por esse sistema. E as pessoas humanas, em geral, reproduzem as regras que as colocam numa relação de poder. Então, o sistema distrital misto, como a Alemanha, é fantástico, a meu ver. Não é, assim, não é que não tenha defeitos, mas para um Estado de Direito, no Estado em que nós estamos, ele é muito melhor. Porque ele combina a lista partidária com a escolha do distrito. A escolha do distrito pura dá distorções democráticas, traz problemas. Às vezes, pela somatória dos votos, um partido que deveria ter a maioria do assento do parlamento não tem. Eu desprezo no distrital puro as minorias. Eu tenho uma série de críticas que não vem ao caso, que o tempo não nos permite explorar. Então, se eu tivesse a possibilidade de desenhar algo para o país, eu defenderia o sistema semipresidencialista e o sistema distrital misto. Perfeito. Eu quero passar a palavra de imediato, então, para a nossa conselheira e presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutora Luciana Berardi. Por favor, é só abrir o microfone e falar. Agora fiz direitinho. Bom, doutor, meu professor querido, eu queria agradecer a espetacular aula magna que nos foi concedida por Vossa Excelência e que nos leva a uma forte reflexão sobre democracia, Estado e o próprio direito público. Eu tinha preparado, na verdade, uma pergunta, mas eu queria partilhar algumas ideias que vieram à mente ao longo da sua fala. Nós estamos vivendo um momento de embate e tentativa de deslegitimação do Poder Judiciário, a questão do ativismo judicial também, os ataques frontais ao Congresso Nacional, o atentado dioturno ao poder democrático em si. E eu me lembro do professor Franco Montoro, porque eu sou filha da PUC, ele foi meu professor também, que dizia, então, que a democracia constitucional se pressupõe no estabelecimento de limites entre os poderes. E esses poderes precisam ser limitados também entre si. A meu ver, é o direito constitucional quem tem o papel de exercer a verdadeira resistência a esse cenário de deslegitimação. E eu pergunto, porque há algumas semanas atrás nós temos visto algumas situações bastante complicadas, porque o Brasil está se dando ao luxo de não apenas viver uma crise sanitária mundial, mas também de potencializar uma crise política interna institucional, e que, de uma certa forma, põe em xeque a atividade fim dos poderes, né, dos três poderes, executivo, judiciário e o poder legislativo. Eu cito aqui, por exemplo, sem querer polemizar, mas a questão, por exemplo, da participação do presidente da República naquelas manifestações claramente contra o poder democrático hoje estabelecido, né, a soberania popular, e enaltecendo as questões relacionadas à ditadura militar. O problema hoje do Congresso Nacional, com a quantidade de pedidos de impeachment que lá se estabelecem, e estamos, então, aguardando alguma manifestação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em relação às medidas tomadas. E também em relação ao Poder Judiciário, como Vossa Excelência disse, o ativismo judicial, que isso nós, advogados, vivemos diuturnamente nas nossas atividades, e o que me preocupa muito é analisar se seria, de fato, a função da Corte Constitucional ser mediadora desta situação, que é muito mais pragmaticamente política do que efetivamente jurídica, né? E, por um outro lado, a reflexão que eu gostaria de fazer é que, assim, em aspectos de pandemia, em termos de pandemia, eu acho que nós constitucionalistas estamos aprendendo algumas coisas e precisamos também tirar alguns aspectos positivos dessa crise.
que vão exigir de nós, constitucionalistas, algumas novas posições. A primeira que eu faço essa reflexão diz respeito a um ponto positivo que eu achei, que foi a possibilidade das instituições rapidamente conseguirem dar respostas responsáveis e criativas nesse momento efetivo de crise. Por um outro lado, também, são respostas que conseguem minimizar os impactos das decisões políticas desastrosas, né, que vieram por aí, e assim, rapidamente, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo rapidamente se mobilizou e deram uma resposta à sociedade civil. Por um outro lado, nós descobrimos em pleno Estado democrático de direito, uma camada social que a gente pode chamar de os invisíveis, né, como chamava nos Miseráveis, que é uma camada que não consegue ser identificada sequer para receber o auxílio emergencial, porque nós não sabemos onde estão essas pessoas, que são pessoas excessivamente pobres e os mais carentes, né, que são pessoas que não têm situações mínimas de higiene e, portanto, existe uma falha nesse Estado democrático que nós não conseguimos identificar os seus cidadãos, não conseguimos fornecer saneamento mínimo para essas pessoas e essa reflexão eu acho que precisa ser revista. A minha reflexão é nesse sentido, e eu gostaria de ouvir a Vossa Excelência, porque eu acho que nós, constitucionalistas, temos uma função muito importante daqui para frente nessa releitura, nessa revisão do Estado democrático. E, enfim, saber da opinião de Vossa Excelência, mas não antes, sem comentar que está aqui conosco o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que entrou aqui no chat e pediu para cumprimentá-lo e transmitir a gratidão pela paixão, né, e a evolução com que Vossa Excelência se manifestou acerca do Estado de Direito e do Estado Constitucional. Ok? Muito obrigada, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Primeiro, agradecer ao doutor Toledo, uma honra estar sendo assistido por ele, e agradecer também as suas palavras. E o que você disse agora, Luciana, é muito importante. Eu acho impossível as pessoas terem altos postos num Estado de Direito sem terem um senso de responsabilidade institucional. Não é possível, mas tem sido possível. Claro? Quando você vai tomar posse num cargo, aquele juramento que você faz à Constituição não é um ato cerimonial, não é um ato protocolar. Aquilo é um compromisso que você estabelece com a institucionalidade. Claro? Pelo menos foi assim que ele foi concebido. Então, quando um deputado, um senador, um ministro da Suprema Corte ou um presidente da República juram obedecer à Constituição, eles estão assumindo um compromisso com aquilo que está ali. Eu não posso entender que alguém assuma um cargo jurando obedecer à Constituição e proponha desrespeitá-la. Proponha rasgá-la. Proponha violentá-la. Claro? Isto é de uma indignidade institucional que deveria fazer com que o Estado imediatamente expelisse uma pessoa que assim agisse. Ou seja, é inaceitável. Como eu te disse, a intolerância ela só deve ser colocada em relação aos intolerantes. E quem não tolera a democracia, nós não podemos tê-lo como tolerável. Sem dúvida. Claro? Esse é o segundo ponto. Eu sou um aguerrido combatente contra o ativismo judicial, mas isso não me transforma num combatente contra o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um papel fundamental no país. Eu tenho visto, às vezes, até algumas situações em que nós, no nosso ímpeto, às vezes, de combater o ativismo, estamos querendo tirar situações que são próprias do Judiciário e do seu exame. Não é assim? Claro? Ou seja, combater o ativismo judicial não é combater juízes, pessoas físicas, nem combater a instituição Poder Judiciário. Combater o ativismo é combater uma postura equivocada do ponto de vista democrático, constitucional, mas fazendo com que o judiciário seja respeitado. Claro? Da mesma forma, combater os vícios da nossa democracia, combater, como disse o Dr. Rolo, um sistema anacrônico, político anacrônico, não significa querer destruir o legislativo.
Então, esta falta de senso de responsabilidade, eu só posso atribuir a uma cultura política autoritária que ainda não saiu de nós. Claro? Nós passamos na nossa história mais tempo, talvez, de autoritarismo do que de democracia. E volta e meia, a democracia ela passa a ser assombrada por esqueletos que saem do armário cantando vozes antigas do autoritarismo que se foi. Claro? Então, isto tudo exige da nossa parte muita consciência do momento em que nós vivemos, claro? E muita presença. Não se aceita o desrespeito ao Estado democrático de direito. Aliás, é uma velha ideia que meu pai sempre me incutiu, que é o seguinte: não merece respeito quem não se faz respeitar. Se o Estado democrático de direito não se fizer respeitar, haverá, obviamente, o seu desrespeito. Isso deve ficar com uma reflexão permanente, porque eu vejo muitas vezes no Brasil, nós fazemos raciocínios políticos pragmáticos e oportunistas. Ou seja, eu não vou lutar para tirar certa pessoa do poder, porque é melhor que ele fique e eu terei mais facilidade de ganhar nas próximas eleições. Eu não vou combater isto, porque amanhã ou depois isto me favorece. Eu acho que certas situações, elas não podem ser aceitas. Ou seja, eu não posso, por exemplo, modificar um sistema político porque eu sou contra o presidente atual. Eu modifico um sistema político para valer para todos. Como também não posso aceitar que o presidente atual viole a democracia, e nós toleremos isso. Então, pensar o Estado na perspectiva daquilo que ele traz de bom para a convivência social deve eliminar os nossos desejos pessoais e políticos de apropriação do que não é nosso, do que é público. Claro? Eu acho que no Brasil, infelizmente, nós não estamos tendo isso. O pragmatismo de sempre prevalece nas soluções. Claro? Ou seja, não vamos fazer tal coisa porque essa coisa nesse momento vai me prejudicar amanhã ou depois. Mas eu tenho a ganhar ou perder com essa situação. Né? São coisas que... eu me lembro que quando eu era parlamentar, deputado federal, e se discutia reforma política, algumas pessoas me perguntam: mas, Eduardo, esse sistema que você está propondo, você talvez seja o mais prejudicado. Eu falei: bom, talvez, mas... e daí? Tá certo? Quer dizer, eu vou ser prejudicado, mas se é uma coisa que vem para o bem, o bem da sociedade brasileira não depende da minha pessoa, do meu sucesso, ou eu penso no meu sucesso antes de pensar na sociedade. Essas coisas todas eu acho que falta um pouco de amadurecimento para nós, no nosso país, em relação à nossa institucionalidade, em relação à postura que devemos tomar em cada momento histórico que apresenta os seus desafios, como este atual, por exemplo. Perfeitamente. Professor, para eu não me alongar, eu vou, antes de passar a palavra para o nosso vice-presidente, o doutor Marcelo Fiore, vou perguntar ao senhor, o doutor Ricardo Toledo, nosso vice-presidente, encaminhou uma pergunta ao senhor. Ele pergunta: na sua opinião, o combate à corrupção tem espaço constitucional no ordenamento jurídico brasileiro? Tem. Aliás, uma das coisas que eu acho fantásticas é as pessoas acharem que tem que pisotear direitos para combater a corrupção. Claro, que tem que torturar, que tem que prender fora da lei. Pessoa que combate seriamente a corrupção, combate dentro da lei. Corrupção é crime. Eu tenho condições de investigar? Mas eu tenho que respeitar os direitos de um corrupto? Eu tenho que respeitar os direitos de qualquer pessoa, corrupta ou não corrupta. Goste dela ou não goste dela. Estado de Direito é para todos. Então, portanto, a ideia dos fins justifica os meios, eu acho algo execrável do ponto de vista de um Estado de Direito. Democracia e Estado de Direito é meio e fim. Aquela pessoa que vai atrás da sua virtude, sem freios, ela se torna arbitrária. Volto a Montesquieu. Até a virtude precisa de limites. Claro? Ou seja, o virtuoso anticorrupção, que prende e arrebenta, como dizia o general Figueiredo, para defender a limpeza
ao mesmo tempo que acerta ao combater a corrupção, erra ao destruir o Estado de Direito. E não raras vezes, essas pessoas muito virtuosas que combatem a corrupção acabam depois pedindo socorro no Estado de Direito. A vida é perversa. A vida é curiosa. O mundo dá voltas e você não está... É tão veloz que não tem que esperar gerações para ver. Pessoas que muitas vezes praticaram verdadeiros arbítrios, depois pensam e dizem, não, agora eu quero ver meus direitos. Espera aí, agora não é assim. E os meus direitos? E a minha paridade de armas? Pois é. Ou seja, a vida nos dá alguns paradoxos, tá certo? Por isso que viver é bom, né? Viver é muito bom, porque você acaba vendo certas coisas que você fala, quem te viu, quem te vê. Sensacional, professor. Muito obrigada. Marcelo, está contigo a palavra. Foi o doutor Ricardo Bento, presidente da Comissão de Penal, que perguntou. Marcelo, a palavra é tua. Obrigada. Obrigado. Eu não queria perder o calor do tema, por isso que eu estava mandando mensagem aqui. Lu, deixa eu falar. Bom, o que mais salta aos olhos, é óbvio que é isso que nos assusta como advogados, como profissionais da defesa de direitos. É alguém que se arvora em uma posição para, depois de usufruir da democracia, tentar abalar a democracia. Isso não tem nenhum nexo, né? E as pessoas que defendem o mesmo posicionamento quando vão para as ruas pedindo o retorno de atos institucionais, pedindo o retorno do militarismo, é um contrassenso tão gigante, porque foi a democracia que permitiu a pessoa que hoje ocupa um determinado cargo estar lá, e é a democracia que permite a essas pessoas estarem na rua defendendo o seu posicionamento extremista, mas é a democracia que os permite estar lá, porque se não tiver democracia, nem esse direito eles vão ter mais. Então, é um contrassenso. Mas eu queria, com todo o respeito que o professor merece, eu ainda brinco com o Rolo de vez em quando e com a Luciana, que se a gente não provocar determinadas posturas, a gente não está sendo advogado. Então, coube a mim hoje provocar ao ministro um pouquinho. A gente tem um caminhão de processos de impeachment andando, vários deles embasados em situações absolutamente constitucionais por práticas inconstitucionais, outras por falta de respeito a princípios básicos, como o professor outro dia falou numa matéria do Conjur, falta o respeito ao princípio da razoabilidade. Pelo amor de Deus, né? Como é que eu posso considerar cabeleireiros e academias de ginástica como serviços essenciais, com todo o respeito a essa atividade? São trabalhadores, são empresários, são pessoas que precisam trabalhar, assim como os trabalhadores precisam do seu emprego, mas falta a razoabilidade. Mas diante de todo esse quadro, de toda essa possibilidade de impeachment e que todo dia surge uma situação nova, eu queria perguntar para o professor José Eduardo e talvez para a pessoa José Eduardo, qual que é a diferença daquilo que o professor viveu na pele enquanto advogado-geral da União em um processo recente de impeachment, daquela situação para a situação que a gente enfrenta hoje, e de que maneira a gente consegue ou conseguiria solucionar, se possível, ou se isso é possível, na opinião do professor, esses frequentes pedidos de impeachment que as pós-eleições do Poder Executivo
a gente tem percebido, quer dizer, ok, impeachment é uma solução politicamente e internacionalmente, economicamente falando, são desastres, né? Qualquer impeachment deixa um buraco na história de um país, seja com relação a direitos, seja com relação à politização, seja com relação à economia, quer dizer, é uma desgraça, é uma falência de uma instituição para se recomeçar. De que maneira que a gente acaba com esse tipo de postura ou com esse tipo de situação? Está eleito, não, sai daí. Não quero mais. Como é que a gente termina esse ciclo tão vicioso? É por isso que eu defendo o parlamentarismo, porque toda vez que um governo perde a maioria parlamentar, ele cai. Não tem trauma, não tem situações tão complexas. Às vezes até tem, porque recompor um governo não é simples. Por exemplo, a Espanha ficou um ano, ou mais de um ano, tá, sem governo. Mas morreu? Não, o governo, a administração continuou, tá certo? Sem as orientações superiores, mas é do parlamentarismo. O presidencialismo tem esse drama, porque você não... Dada a regra do jogo, o chefe de Estado é o chefe de governo, ele não pode sair quando ele perde a maioria parlamentar, ele só sai quando pratica um ato ilícito, grave, intolerável. E eu me lembro de um constitucionalista norte-americano que dizia que o impeachment presidencial é um terremoto político. E é mesmo. Ele é um terremoto político, ele abala as instituições, é fato. Por isso, o impeachment ele deve ser utilizado apenas em situações extremas, em que eu tenho a identificação do ilícito e tenho uma indiscutível conveniência para a saída do governante, onde há um sentimento de intolerabilidade da permanência do governante. Se isso não estiver dado, impeachment é aventura. Se não tiver pressuposto jurídico, é golpe. Claro? Eu tive que... Óbvio, não sou neutro, eu fui advogado no processo de impeachment, tá certo? E defendi o tempo inteiro e estou convencido de que ali não haviam pressupostos jurídicos para o impeachment. Não estou discutindo da política, mas não havia um pressuposto jurídico, não havia crime de responsabilidade. Isso me levou a ter muita cautela hoje quando vem me perguntar do impeachment do presidente Bolsonaro. Eu tenho muita cautela. E se você pegar, durante muitos meses eu disse, não há razões para impeachment, não há razões para impeachment. E as pessoas ficavam bravas comigo, mas como? Não, tem que ser coerente, tá certo? Eu não acho, felizmente ou infelizmente, a lei que disciplina o impeachment, que é uma lei que consegue ser mais velha que eu, que é de 1950, tá certo? A lei 1079, ela não qualifica como crime de responsabilidade a asnice, não qualifica como crime de responsabilidade a prática de atos demenciais, não qualifica como crime de responsabilidade a estupidez, a estultice, não. Porque se isto fosse qualificado, eu talvez já tivesse dado uma outra posição já no segundo dia de governo. Mas não houve essa qualificação. Eu comecei a pensar diferente quando houve os atos que a doutora Luciana mencionou. Porque aí, a meu ver, houve a tipificação. Aí, atentar contra o livre exercício dos poderes é crime de responsabilidade, de acordo com a Constituição e com a Lei 1079 de 50. A tipificação, a meu ver, clara. Participar de atos ou chamar atos que defendam o ato nacional número 5, a instalação da ditadura, crime de responsabilidade. Claro? Então, a partir dali, eu acho que com profunda tentativa de ser coerente para que a paixão política não domine meu cérebro, eu procurei separar situações. Claro? Ali parece que está configurado. Se é conveniente ou não é conveniente politicamente afastar um presidente que faz isso, é uma outra conversa. É uma discussão para o Congresso Nacional. Aqui os pressupostos estão dados. Então, se o Congresso decidir, não, é conveniente e oportuno, eu não posso dizer que é um golpe porque os pressupostos estão dados. Claro? Agora, é conveniente ou não é conveniente? Aí é uma discussão. Eu, Zé Eduardo Cidadão, há pouco disse que acho intolerável aceitar quem viola a democracia que permaneça nela. Claro? Então, isso aí já explicita a minha opinião. Se fosse parlamentar, eu já saberia como votaria. Agora, antes não. Não teria meu voto um processo de impeachment antes desses atos. Claro? Mas, efetivamente, é uma discussão que cabe ao foro adequado, que é o Congresso Nacional. Perfeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Volta a palavra para você, que senão eu vou ficar conversando com o Zé Eduardo aqui mais uns 180 minutos. Seria uma honra. Na verdade, eu queria, Luciana, se você me permitir, caminhar para o fim. Nós já estamos aqui com 1h15 abusando do ministro. Imagina, o ministro tem os compromissos deles e eu queria, então, já começar caminhando pelo fim. Vou devolver a palavra para a Luciana e para o Marcelo para as considerações finais. Da minha parte, já em considerações finais, Eduardo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, você, como sempre, brilhante. Eu não sei se vocês sabem, e que ninguém aqui nos ouça, claro que é brincadeira, está todo mundo ouvindo, que o Zé Eduardo, ele era, isso me falaram, hein, lá nos corredores da PUC, que ele era irritantemente inteligente já na época da faculdade, que ele, das turmas da PUC, que acho que eram 10 turmas de cada ano, ele era sempre o primeiro aluno das 10 turmas. E ele ganhava medalha todo ano porque ele era em todas as matérias. Quer dizer, é irritante a inteligência desse querido amigo, Zé Eduardo. Mais uma vez, Eduardo, uma honra ter recebido você aqui conosco. E isso não é fake news, hein? Não é fake news, é verdade, ele ganhava mesmo. Colegas dele da faculdade falavam que não tinha como competir com o Zé Eduardo. Direito penal, Zé Eduardo. Tributário, Zé Eduardo. Administrativo, Zé Eduardo. Constitucional, Zé Eduardo, ele ganhava todas as medalhas, era algo impressionante, e isso se reflete agora, não só agora nessa nossa conversa, claro, em toda a atuação dele, enquanto advogado, que sempre foi, enquanto político que foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, foi deputado federal, sempre fazendo a diferença. E aquilo que ele falou agora há pouco, que já nos idos de 2010, ele já dizia que não queria mais ser candidato, é verdade. Eu presenciei isso. Na sala dos professores, a gente começava a conversar, ele falava, não vou voltar, não quero mais ser. Mas por quê? Não quero, do jeito que está não dá certo, não é um ambiente para mim. Talvez seja o caso da gente mudar realmente essa questão da crise da democracia representativa, né, professor? Porque realmente, aquilo que você falou, hoje a gente pergunta para alguém, no Brasil é assim e no exterior também, o que você acha dos políticos brasileiros? São todos aqueles adjetivos lá, e alguns que a gente não pode repetir aqui, e isso é muito complicado, porque as pessoas que têm vocação, que são pessoas honestas, são pessoas sérias, muitas vezes não se aventuram a uma candidatura justamente porque eles não querem ser mal falados. Eu não estou querendo dizer com isso que todos aqueles que têm mandato eletivo mereçam essas críticas. Eu também não estou aqui, eu não estou aqui generalizando. É claro que tem muita gente honesta, muita gente do bem em todos os parlamentos, no Parlamento Federal, nos parlamentos estaduais e nos parlamentos municipais. Mas a voz comum que a gente ouve é esse: quero ser político. Pelo amor de Deus, político é sinônimo de ladrão, de safado, de sem vergonha, e a gente precisa mudar isso, a gente precisava mudar. Já passou da hora da gente mudar. Mas, enfim, eu quero devolver, então, a palavra para a Luciana, mas não sem antes agradecer muito a sua participação. Você realmente é uma pessoa brilhante, fala fácil, o que fala a gente entende, professor há 200 anos que então ele tem essa didática de saber se comunicar e saber passar a sua mensagem. A Ordem dos Advogados do Brasil se envaideceu em recebê-lo aqui, portas escancaradas, essa aqui é a sua casa, você que é inscrito na OAB de São Paulo, Casa da Advocacia, Casa da Cidadania, sinta-se muito bem aqui na sua casa e já está feito o convite para voltar. Com essas considerações, eu passo a palavra, então, para a Luciana, as considerações finais dela, Marcelo, as considerações finais dele, e depois, professor José Eduardo, para as considerações finais. Muito obrigado. Bom, professor, eu não vou me alongar e repetir, né, as palavras que o doutor Rolo falou, faço as minhas as palavras dele. Gostaria de coração agradecer o seu pronto atendimento ao meu contato, por poder aqui conversar conosco, pela sua brilhante exposição. Foi uma aula magnífica, inclusive, é ótimo que o Rolo já tenha mencionado isso. Eu estou recebendo um caminhão de perguntas aqui no celular. Não para de rodar e o meu chat está gritando. Enfim, é uma pena que nós tenhamos pouco tempo. E se porventura Vossa Excelência tiver disponibilidade, eu gostaria de já deixar o convite aqui para podermos retomar essa conversa,
porque eu acho que enriquece a Casa da Advocacia, enriquece os advogados, assim como Vossa Excelência comentou, é a sua casa, e aqui estamos entre pares para poder, e precisamos discutir isto nesta casa, que é fundamental, né? A OAB voltar a ser protagonista no cenário nacional, em termos não apenas jurídicos, mas em termos assim, de articulação política também, né? E defesa do Estado Democrático de Direito. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer toda a sua atenção, sua gentileza, e, como disse o Rolo, eu me lembro dessa história também, né, que o doutor José Eduardo era sempre, né, foi meu professor, então, assim, e era uma aula que quando o professor José Eduardo, às vezes, colocava aula de direito penal no Damásio, era no final da tarde, da sexta-feira, estava sempre lotado, porque, embora a gente fizesse... nosso curso fosse para a área civil, era direito penal, eles colocavam no final, mas mesmo assim estava sempre apinhado. A eloquência do professor é uma coisa encantadora. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza. Passo a palavra ao meu colega, Marcelo. Sem antes me despedir, deixar um beijo a todos. Professor, não existem palavras suficientes para agradecer você pelas palavras, pela aula, pelo posicionamento, pela história, por cada um dos minutos que o senhor se predispôs a ficar aqui conosco, dividir um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. Não tem como agradecer. É óbvio que a gente quer um pouco mais, em nome da Comissão Especial de Direito Constitucional, que eu e a Luciana tentamos... Ela pilota e eu no copiloto, a gente tenta fazer a coisa andar de maneira a que agrade a todos os participantes. É óbvio que isso nunca é possível, mas a gente, tendo isso como objetivo principal, é honrável, né? A gente tentar, de alguma maneira, fazer diferença não só na advocacia, mas na cidadania como um todo. A gente costuma terminar as notas que ultimamente a gente tem soltado quando algum ato que atente à advocacia é praticado, dizendo que a comissão e os seus representantes em defesa dos direitos e das garantias fundamentais e da dignidade da pessoa humana manifestamos profundo pesar sempre que a democracia é atacada e que nós vamos permanecer vigilantes em defesa de cada um dos princípios e direitos constitucionais fundamentais. Eu acho que o professor vem fazendo isso por toda a sua carreira jurídica e por toda a sua vida pessoal, que é pública e que não precisa... Um São Google é suficiente para contar um pouquinho dessa história. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer imensamente a vocês, a meus 3 queridos amigos, e faço aqui o agradecimento daquele que nos coordena hoje, que é o doutor Alexandre. É um privilégio ter estado com vocês nessa tarde. É um privilégio mesmo, sincero, porque faz bem para a alma poder estar na sua casa. Né? No momento em que a gente busca abrigo, em que a gente fica refugiado, em que a gente fica isolado, poder voltar a casa, rever as pessoas que a gente tem carinho, tem afeição, tem identidade, faz muito bem, né? Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade a todos aqueles que eu não estou vendo, mas que nos ouviram, e dizer que sempre que a Ordem de Advogados do Brasil quiser algum tipo de coisa, algum tipo de atividade, de colaboração, contem sempre comigo. Eu sou, por essência, advogado, né? Ou seja, são 2 coisas que eu sou, professor e advogado. Essas estão no meu ser, né? Se em alguns momentos eu fui parlamentar, se eu fui secretário da prefeitura, ministro, isso foi episódico. Eu sou professor e advogado. Não me tirem a advocacia nem a sala de aula. É o que eu peço para a minha vida. Então, portanto, estar nesta minha casa, participando de um debate com vocês, vocês não sabem o prazer imenso que vocês me deram nesta tarde. Que sejamos sempre donos desta família de advogados, para que possamos nos fazer respeitar sempre. Ou seja, donos de uma família,
partes de uma família, membros de uma família, porque quem é dono da sua família é parte dela e a defende sempre. Sou advogado e, como vocês, não mexam com a advocacia, porque nós viramos bicho. Né? Um abraço imenso a vocês. Tchau. Oi. Mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço, querido. Vou desligar aqui. Obrigado a você. Vamos todos.